A empresa que você abriu talvez não seja a empresa que você precisa. E o pior, você pode estar pagando por isso todos os anos sem perceber. Mais imposto do que deveria, mais risco do que imagina e oportunidades que passam sem você ver. A sua empresa cresceu e a sua estrutura cresceu junto. LLC, S-Corp, C-Corp, Partnership. Cada uma dessas siglas resolve um problema diferente. E nesse episódio eu vou te mostrar qual problema cada uma resolve e no final os 7 pontos que você precisa revisar antes de mudar qualquer coisa na sua empresa. No episódio passado a gente falou dos 4 mecanismos que mudam o placar do jogo. Hoje a gente sobe o nível um pouco. Antes de usar os mecanismos, você precisa saber com qual peça está jogando. E uma das decisões mais importantes de um empresário nos Estados Unidos acontece antes da primeira venda. E muitas vezes essa decisão é tomada rápida demais. Abre uma LLC, pede o EIN, cria a conta bancária e pronto. Na cabeça do empreendedor, a empresa está pronta para operar na mesma simplicidade que é para registrar. Mas existe uma diferença enorme entre uma empresa registrada e uma estrutura planejada. A LLC organiza a existência jurídica do negócio. Mas a estratégia começa em outra camada. Ela começa na escolha do tratamento fiscal, na definição do papel dos donos, no tipo de renda que a empresa vai gerar, no risco que a operação oferece, na existência de ativos, no plano de reinvestimento, payroll, sócios, investidores. É aqui que muita gente confunde registro com estrutura. A LLC é uma ferramenta, a S-Corp é uma eleição fiscal que pode se tornar estratégia tributária. A C-Corp é uma estrutura com regras próprias e a Partnership é uma forma de tratar operações com múltiplos donos. Cada uma dessas resolve um problema diferente e nenhuma delas deve ser escolhida apenas pela sigla. No caso da S-Corp, por exemplo, a estratégia costuma aparecer quando uma empresa elegível passa a ser tratada como S-Corporation para fins fiscais. Na prática, isso muda a forma como o resultado do negócio chega até o dono. Parte pode ser paga como salário, parte pode ser distribuída como lucro. E essa separação pode reduzir a carga de Self-Employment Tax quando existe lucro suficiente, donos elegíveis e remuneração razoável para quem trabalha na operação. Esse ponto é importante. S-Corp não é apenas abrir uma empresa para pagar menos imposto. Ela envolve a elegibilidade dos sócios, folha de pagamento, reasonable compensation ou um salário razoável, contabilidade organizada e separação clara entre o que é salário e distribuição. Quando essa combinação faz sentido, a S-Corp pode ser uma estratégia tributária poderosa. Quando é aplicada no momento errado, pode virar custo, burocracia e risco de compliance. A C-Corp joga outro jogo. Pode fazer sentido para empresas que pretendem reinvestir lucro, captar investidores, crescer com uma estrutura mais corporativa ou preparar para uma venda futura. Mas também pode gerar dupla tributação, quando o lucro sai da empresa para os donos. A Partnership também tem o seu espaço. Ela pode funcionar muito em operações com sócios, imóveis, investimentos, acordos específicos de distribuição e alocação de resultados. Mas depende de contrato bem desenhado, controle de capital, organização contábil e clareza entre os sócios. Percebe o ponto? Não é sobre escolher uma sigla, é sobre entender a função da estrutura. Uma LLC pode ser perfeita para começar e limitada para crescer. Uma S-Corp pode reduzir impostos quando existe o lucro, dono elegível e payroll bem planejado. Uma C-Corp pode ser estratégica para reinvestimento e captação. Uma Partnership pode ser ideal para sócios e investimentos, mas perigosa quando o acordo é fraco ou genérico. O erro não está em escolher LLC, S-Corp, C-Corp ou Partnership. O erro está em escolher sem diagnóstico, sem analisar a atividade, sem estimar lucro, sem entender o perfil dos donos, sem avaliar o risco, sem projetar crescimento, sem definir como o resultado será tributado. No começo, quase tudo parece funcionar. O problema aparece depois, quando a operação ganha volume, o lucro aumenta, surgem ativos, entram os sócios, aparecem distribuições frequentes, começa a necessidade de payroll ou a empresa passa a carregar riscos que a estrutura original não foi preparada para suportar. Por isso, o ponto desse episódio é simples. Abrir uma empresa é uma etapa administrativa. Estruturar a empresa é uma decisão estratégica. E nos Estados Unidos, essa diferença pode impactar em impostos, riscos, compliance e crescimento. LLC não explica o jogo tributário. Agora vamos para um ponto que causa muita confusão. Quando alguém fala eu tenho uma LLC, isso ainda diz muito pouco sobre imposto.
A LLC é uma entidade legal, mas para fins fiscais federais, ela pode assumir tratamentos diferentes. Uma LLC com um único dono é tratada como Disregarded Entity. Nesse caso, a empresa existe legalmente, mas o resultado fiscal passa direto para o dono. Uma LLC com 2 ou mais membros normalmente é tratada como Partnership, salvo eleição em contrário. Essa mesma LLC pode optar por tratamento como S Corporation se for elegível, e em alguns casos pode até escolher tratamento como C Corporation. Ou seja, 2 empresas podem ter exatamente a mesma sigla no registro estadual, LLC, e ainda assim jogar regras fiscais completamente diferentes. E é por isso que comparar empresas apenas pela sigla não faz sentido. Às vezes eu escuto, meu amigo também tem um LLC e pagou muito menos imposto do que eu, mas essa comparação normalmente ignora o principal. Talvez o amigo tenha uma eleição fiscal diferente, talvez tenha payroll, talvez tenha margem maior, talvez tenha feito planejamento antes do fim do ano. Então o problema não é a LLC, o problema é achar que toda LLC funciona do mesmo jeito. A sigla pode ser igual, mas a tributação, a operação, o risco e a estratégia podem ser completamente diferentes. É como comparar 2 imóveis só porque os 2 têm o mesmo número de quartos. Um pode ser uma casa própria, o outro pode ser rental. Outro pode estar em uma holding, o outro pode estar financiado. Um pode gerar renda passiva, o outro pode ser usado pela operação. O nome parece simples, mas o contexto muda tudo. Com a empresa, a mesma coisa acontece. Copiar a estrutura de outro negócio sem entender a realidade por trás dela é uma das formas mais rápidas de criar problemas, porque a estrutura que funcionou para a empresa pode ser inútil, cara ou até arriscada para outra. E esse é o detalhe que separa quem abre empresa e quem estrutura empresa. Quem abre empresa olha para a sigla, quem estrutura empresa olha para o tratamento fiscal, para a operação, o risco e o objetivo do negócio. Cada estrutura resolve um problema diferente. Agora vamos trazer isso para a prática. Uma Single Member LLC costuma ser uma boa porta de entrada para operações simples. É fácil de abrir, tem custo menor e pode funcionar muito bem no começo. Mas ela não foi feita para atender a todas as fases do negócio. Conforme a empresa passa a gerar lucro recorrente, o dono começa a tirar dinheiro com frequência e a operação ganha mais consistência. E aí surge uma pergunta importante: essa empresa ainda está sendo tributada da melhor forma possível? E é aqui que a S Corp entra como estratégia. Na prática, você não está apenas mudando uma sigla, você está reorganizando a forma como o resultado chega até o dono. Em vez de todo o lucro operacional seguir o mesmo tratamento de atividade sujeita ao Self-Employment Tax, a estrutura passa a separar as coisas. A remuneração pelo trabalho executado e a distribuição do lucro gerado pela empresa. O sócio que trabalha na operação passa a receber um salário razoável, compatível com a função exercida. E esse salário passa pelo payroll normalmente. Depois disso, havendo lucro disponível, a empresa pode distribuir resultado aos sócios. E essa diferença de tratamento é justamente o que cria a oportunidade tributária. Mas ela só funciona bem quando a empresa já tem lucro suficiente para absorver o custo do payroll e justificar a remuneração do dono de forma defensável. Por isso, na prática, antes de pensar em S Corp, eu olharia pelo menos 3 pontos: lucro recorrente, perfil dos donos e a capacidade da empresa de manter payroll e contabilidade em dia. Se o dono é cidadão americano ou residente fiscal nos Estados Unidos, ou seja, sócio elegível, trabalha ativamente na operação e a empresa já ultrapassou um nível de lucro que justifica essa organização, normalmente os seus $70 mil, a S Corp deixa de ser apenas uma possibilidade e passa a ser uma estratégia que merece análise. E atenção, sócio não residente fiscal não pode ser acionista de S Corp. Esse é um filtro que elimina a estratégia antes de qualquer conta. Agora, a C Corp resolve outro tipo de problema. Ela não costuma ser a primeira resposta para o pequeno empresário que quer retirar todo o lucro da empresa. A lógica dela é mais corporativa: reinvestimento, captação, investidores, crescimento acelerado. Inclusive, para quem planeja vender a empresa lá na frente, a C Corp pode abrir a porta para um benefício que é chamado QSBS, que é Qualified Small Business Shares, que é a possibilidade de excluir ganho de capital na venda de ações qualificadas. Lembra do mecanismo de exclusão que a gente viu no episódio passado? É exatamente ele em ação. Nesse cenário, a C Corp pode fazer mais sentido,
Mas se a intenção é gerar o lucro e distribuir tudo para o dono todos os anos, é preciso cuidado, porque a dupla tributação pode consumir parte importante do resultado. Já a partnership, ela entra melhor quando o negócio nasce com múltiplos donos ou com uma lógica de investimento conjunto. Não basta existir mais de uma pessoa na empresa, é preciso definir a relação entre elas. Quem aporta capital, quem trabalha, quem decide, quem assume risco, como o lucro será dividido, como os prejuízos serão tratados, como saídas, compras de participação ou conflitos serão resolvidos. Esse é o ponto central da partnership. Ela oferece flexibilidade, mas essa flexibilidade precisa estar escrita. Sem um Operating Agreement, que é o contrato social, bem construído inclusive, a estrutura pode até funcionar enquanto tudo vai bem. O problema aparece quando entra dinheiro, prejuízo, divergência ou expectativas diferentes entre os sócios. Então a pergunta não é qual entidade paga menos impostos. Essa pergunta é rasa. A pergunta correta é qual problema essa estrutura precisa resolver agora. Se o problema é simplicidade, talvez uma LLC comum resolva. Se o problema é Self-Employment Tax em uma operação lucrativa, talvez a S-Corp entre na conversa. Se o objetivo é reinvestir, captar, escalar com investidores, talvez a C-Corp faça sentido. Se existem sócios, imóveis, investimentos ou alocação específica de resultados, talvez a partnership seja mais adequada. A estrutura certa ela não nasce da sigla, ela nasce do diagnóstico. Primeiro você entende a operação, depois você escolhe a ferramenta. O erro de colocar tudo na mesma empresa. Agora entra uma camada mais avançada. Mesmo quando a entidade está correta, a organização pode estar fraca. Isso acontece muito em empresas que crescem rápido, tá? No começo, tudo fica dentro da mesma entidade. Operação, contratos, veículos, o caixa, a marca, os funcionários, o risco, tudo no mesmo lugar. No início, essa simplicidade ajuda. Depois, pode expor. A empresa que atende cliente, assume risco, assina contrato e emprega pessoas, nem sempre deveria ser a mesma empresa que possui ativos importantes. Um imóvel usado na operação pode estar melhor separado em uma real estate company. Equipamentos ou propriedade intelectual podem exigir outra análise. A administração pode ser centralizada em uma management company. Participações podem ser organizadas por uma holding. Mas cuidado, tá? Isso não significa sair abrindo várias empresas sem necessidade. Estrutura não é quantidade de entidades. Estrutura é função. Se uma empresa adicional não reduz risco, não organiza a operação, não melhora a sua governança e não cria eficiência ou não resolve um problema real, talvez ela só esteja criando custos. Mais empresas significam mais bookkeeping, mais tax returns, mais contas bancárias, mais compliance e mais chance de erro. A estrutura certa organiza, a estrutura exagerada complica e a estrutura fraca expõe. O equilíbrio está em separar o que precisa ser separado e manter simples o que ainda pode ser simples. Sinais que a sua estrutura precisa ser revisada. Agora vamos para algo bem mais prático. Existem alguns sinais de que a estrutura talvez não acompanhe mais o seu negócio. E o primeiro é o lucro recorrente sem planejamento de remuneração. O dono tira dinheiro da empresa, mas ninguém sabe se aquilo deveria ser salário, distribuição, reembolso ou outra classificação. O segundo é crescimento sem atualização da estrutura. A empresa aumenta o faturamento, contrata, compra ativos, assume contratos maiores, mas continua operando com a mesma configuração do primeiro ano. E isso não faz sentido. O terceiro é a mistura de patrimônio. Ativos relevantes, operação de risco e dinheiro dos sócios ficam todos no mesmo ambiente. E isso pode ser simples, mas nem sempre é inteligente. O quarto é a ausência de um acordo entre os sócios. Uma LLC com 2 ou mais membros, sem o Operating Agreement bem feito, é uma bomba relógio. No começo, todo mundo se entende. O problema aparece quando entram lucros, prejuízos, aportes, retiradas, as responsabilidades e decisões difíceis. E o outro sinal importante é quando o imposto vira surpresa todos os anos. Eu não estou dizendo que o empresário precisa dominar cada linha da declaração, mas ele precisa conseguir conectar o resultado da empresa com o imposto que ele está pagando. Se o negócio lucrou, mas não sobrou caixa, se houve distribuição, mas ninguém sabe explicar o registro, se apareceu imposto, mas o P&L não conversa com a realidade, se o dono tira dinheiro de várias formas diferentes sem critério, isso não é apenas um problema de tax return.
é sinal de que a estrutura, os livros ou a forma de operar precisam ser revisados. E também vale olhar para a origem da estrutura. Muita empresa foi criada por comparação. Um amigo abriu LLC, alguém recomendou a S Corp, um vídeo falou sobre o C Corp, um sócio entrou sem acordo claro e a operação simplesmente foi seguindo. Só que estrutura copiada raramente acompanha a realidade do negócio. Ela pode até funcionar no começo, mas começa a falhar quando o negócio cresce, muda de fase ou assume mais risco. Então, se a sua empresa cresceu, passou a lucrar mais, trouxe sócios, comprou ativos, contratou equipe, entrou em novos estados ou começou a movimentar valores maiores, talvez não seja a hora de abrir outra empresa imediatamente. Talvez seja a hora de revisar a estrutura que já existe. O que revisar antes de mudar qualquer coisa? Agora, antes de sair mudando estrutura, fazendo eleição de S Corp, abrindo holding ou criando novas empresas, eu quero te mostrar exatamente 7 pontos que você precisa revisar. São 7 pontos simples, objetivos e que vão te dar clareza sobre a sua estrutura atual, sobre o que realmente faz sentido fazer daqui para frente. O primeiro ponto, pegue o seu P&L Year to Date, que é aquele documento de Profit and Loss do primeiro dia do ano até a data de hoje. E não olhe apenas faturamento, olhe a margem, lucro operacional, se tem payroll, despesas pessoais misturadas, distribuições, reembolsos e despesas que não estão bem classificadas. A estrutura certa, ela depende muito mais do lucro real do que da receita bruta. O segundo ponto, revisa o seu balanço, que aqui a gente chama de balance sheet. Aqui muita coisa aparece, tá? Ativos da empresa, loans, que são empréstimos, o capital dos sócios, as distribuições acumuladas, equipamentos, veículos, imóveis, cartões de crédito, contas a pagar. Se o balance sheet estiver errado, qualquer análise da estrutura fica fraca. Terceiro ponto, identifique a classificação fiscal atual da empresa. Ela é uma disregarded entity, ela é uma partnership, ela é uma C Corp, ela é uma S Corp. Existe alguma eleição fiscal feita? Existe a carta de aprovação, a CP 261, que o IRS envia confirmando a eleição de S Corp? Acredite, já recebemos casos aqui em que a empresa achava que tinha sido aprovada, mas o pedido realizado há mais de 2 anos nunca foi aceito. O quarto ponto, analise e defina a remuneração do dono. Este ponto é central. O dinheiro, ele está saindo como salário, ele está saindo como distribuição, se está fazendo reembolso, transferência sem classificação, é um pagamento garantido, dividendos. A forma como o dono retira o dinheiro precisa conversar com a entidade escolhida, com o payroll e com os livros. O quinto passo, faça uma simulação antes de mudar a sua classificação. Por exemplo, no caso de uma possível eleição para S Corp, não basta dizer que ela gera economia de impostos. Você precisa comparar o custo atual, o custo com o payroll futuro, o salário razoável que será pago aos donos, as distribuições projetadas e o custo adicional de compliance. Às vezes, ainda é cedo demais. E em muitos casos é o contrário. A empresa já está pronta há tempos, só que ninguém nunca revisou. O sexto ponto, olhe para os riscos e ativos. A empresa tem veículos, equipamentos caros, imóvel, marca, contratos relevantes, ela tem funcionários, a operação com risco de processo. Se tudo está dentro da mesma entidade, talvez exista uma exposição desnecessária. Mas, se não há ativo relevante, operação complexa ou risco significativo, criar várias empresas pode ser exagero. E aí você descarta. E o sétimo e último ponto, defina o plano dos seus próximos 12 a 24 meses. A empresa pretende contratar, comprar ativos, ela pretende trazer sócios para sua operação, abrir filial, comprar imóvel, ela pretende captar investimentos, vender mais, vender uma parte da participação, distribuir tudo para o dono. Esse plano muda a análise, porque a estrutura boa não olha apenas para o que a empresa é hoje, ela olha para onde a empresa está indo. Então, antes de mudar qualquer coisa, revise esses 7 pontos. P&L, o balance sheet, classificação fiscal, remuneração do dono, simulação tributária, risco e ativos, plano de crescimento. Com isso na mesa, a conversa deixa de ser achismo, deixa de ser me falaram que S Corp é melhor, deixa de ser todo mundo abre LLC e passa a ser uma decisão técnica,
com números, com contexto, com estratégia, porque mudar estrutura sem diagnóstico é só trocar a embalagem. E o objetivo aqui não é trocar embalagem, é construir uma empresa que suporte crescimento, reduza risco e opere de forma mais eficiente. A sigla não é a estratégia. Então guarda isso. LLC, S Corp, C Corps, Partnership não são estratégias sozinhas. Elas são as ferramentas. A estratégia está em saber quando, o porquê e como usar cada uma. Quem escolhe estrutura sem entender o jogo já começa a partida em desvantagem e às vezes só percebe isso quando o placar já está muito contra. Esse foi o The Tax Game e essas são as regras do jogo. E agora eu quero saber de você. Você abriu a sua empresa como uma estratégia clara ou apenas abriu porque alguém disse que era o melhor caminho? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e compartilha muito esse vídeo.